O surto de tornados de 2011 no Alabama deixou dezenas de mortes e comunidades devastadas. Um ano que, como eu já mencionei anteriormente, teve casos assombrosos de tornados violentíssimos. Mas um tornado específico é lembrado especialmente pelo impacto absoluto que teve sobre o povo do Alabama. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos visitar novamente o ano de 2011 para conhecer um dos casos mais assustadores daquele ano. Como se já não tivessem casos assustadores o suficiente, né? Este tornado atingiu não uma, mas duas grandes regiões metropolitanas. Este é o F4, que atingiu o lado sul de Tuscaloosa e percorreu mais de 130 km até Birmingham. E hoje vamos conhecer essa infame história em mais detalhes. O super surto de 2011 é de longe o evento de tornado mais devastador dos tempos recentes, destruindo completamente dezenas de comunidades em vários estados do sudeste dos Estados Unidos e causando numerosas fatalidades. Então, como sempre, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber eventuais atualizações. Mas sem mais delongas, vem comigo. O estado do Alabama, localizado no coração do chamado Dixie Valley, é uma das regiões mais vulneráveis a tornados violentos nos Estados Unidos. Embora essa denominação não seja oficial, meteorologistas e pesquisadores a utilizam para descrever a área do sul e centro-leste do país, incluindo Alabama, Mississippi, Tennessee e Arkansas, onde a combinação do clima úmido, topografia e alta densidade populacional cria condições ideais para tempestades severas capazes de gerar tornados de longa duração e intensidade excepcional, especialmente durante a primavera, causando um enorme risco à população daquele local. Duas das cidades mais significativas do Alabama estariam no caminho da tempestade que se aproximava em 27 de abril de 2011. Birmingham, que tem o mesmo nome da cidade da Inglaterra, mas é uma cidade do estado do Alabama, Estados Unidos. Fundada durante o período de reconstrução após a Guerra Civil, emergiu como um centro industrial do sul, ganhando o apelido de Pittsburgh do Sul. A cidade é cercada por colinas que podem afetar levemente o comportamento local das tempestades severas. Com uma população metropolitana superior a 1 milhão de habitantes, Birmingham representa não apenas um núcleo econômico essencial, mas também uma área densamente povoada e altamente vulnerável a eventos climáticos extremos. A cerca de 95 km a sudoeste está Tuscaloosa, cidade profundamente entrelaçada com a identidade do Alabama. Conhecida como a Cidade dos Encantos, abriga a Universidade do Alabama, fundada em 1831, cujo campus histórico e cultural confere à cidade um caráter distinto. A presença de dezenas de milhares de estudantes transforma Tuscaloosa em uma comunidade com preocupações específicas de segurança durante desastres naturais, especialmente em períodos letivos. A história do Alabama com tornados é longa e trágica. Embora a Tornado Alley tradicional, que abrange os estados como Kansas, Oklahoma e Texas, seja mais famosa, a Dixie Valley apresenta riscos igualmente graves. Os tornados dessa região frequentemente ocorrem à noite. São acompanhados por chuva intensa que os obscurece e se deslocam com grande velocidade, tornando-os especialmente perigosos. O estado já havia testemunhado a fúria de um dos tornados mais intensos registrados nos Estados Unidos, o tornado F5 de Gwin, em 3 de abril de 1974, que causou dezenas de fatalidades e tinha uma trilha de destruição absoluta como parte do super surto de 1974. Esse evento histórico consolidou o Alabama como uma das áreas de maior risco para tempestades tornádicas violentas. Essa predisposição climática significativa que, quando os meteorologistas começaram a monitorar as condições atmosféricas no final de abril de 2011, todo o Alabama, especialmente as regiões de Birmingham e Tuscaloosa, estava novamente em alerta máximo. Como sempre, conforme a gente vai avançando com o caso, vamos falar um pouco mais em detalhes da meteorologia daquele evento. 2 dias antes do impacto, o Centro de Previsão de Tempestades, Storm Prediction Center, ou SPC, emitiu um alerta de risco moderado para tempo severo, com 30% de chance de tornados, abrangendo partes do centro e leste do Kentucky, centro e leste do Tennessee, nordeste do Mississippi, centro e norte do Alabama e noroeste da Geórgia. Meteorologistas observavam uma combinação perigosa de umidade nas camadas mais baixas da atmosfera, forte cisalhamento do vento
e a ascensão atmosférica em grande escala, condições altamente propícias à formação de tornados de grande porte. Aqueles velhos ingredientes que eu sempre falo para vocês. Na manhã do dia 27, às 11h57, foi emitido um alerta com alta probabilidade de ocorrência de tornados em um raio de 40 km, incluindo Tuscaloosa. A área foi aumentada para 45% de chance de formação de tornados, um número significativamente superior ao observado dias antes. Embora esse alerta tenha sido emitido, muitos habitantes dessa região não se preocuparam muito, pois, como eu já mencionei anteriormente em outros vídeos, há uma espécie de mentalidade da sirene, ou siren mentality, na qual a população acaba se habituando a alarmes falsos. E isso faz com que os alertas meio que percam a sua importância. E para piorar um pouco mais a situação, naquela tarde, o céu sobre o Alabama parecia inofensivo. O sol brilhava e o ar estava pesado e quente. Esse calor, no entanto, era o combustível perfeito para as tempestades que logo se formariam. Havia uma fraca camada de inversão, ou CAP, atuando no local, que serviria como uma espécie de tampa, impedindo que os ares subissem e desenvolvessem tempestades. Porém, ela foi se enfraquecendo rapidamente, fazendo com que o ar quente e úmido pudesse subir livremente para a atmosfera, alimentando supercélulas que se tornariam tornádicas. Com o passar das horas, as condições meteorológicas se agravavam, tornando a formação de tornados praticamente certa. A massa de ar sobre as regiões oeste e norte do Alabama começou a se desestabilizar rapidamente, com valores de CAPE, a energia potencial convectiva disponível, estimados entre 2.500 e 4.000 joules por quilograma, indicando extrema instabilidade na atmosfera da região. O cisalhamento do vento também se intensificou, favorecendo ainda mais a formação de tornados. À 1h45 da tarde foi emitido um alerta PDS, Particularly Dangerous Situation, situação particularmente perigosa, para grande parte do Alabama, noroeste da Geórgia, sudoeste de Mississippi e centro do Tennessee. O alerta indicava 95% de probabilidade de ocorrência de pelo menos 2 tornados, sendo um ou mais de forte intensidade, uma previsão extremamente rara. Por volta das 2 da tarde, um surto de tornados já estava em andamento. Supercélulas tornádicas fortes no norte do Mississippi já estavam produzindo tornados intensos, incluindo um EF5 em Filadélfia, Mississippi. Mais ao sul, outra supercélula se formou, mas ainda precisava de tempo para amadurecer. Outras tempestades pela região começaram a produzir numerosos tornados, mas a tempestade ao sul continuava avançando, movendo-se para um ambiente cada vez mais favorável. James Spann e a equipe da ABC News estavam observando atentamente aquela tempestade, notando como ela se deslocava em direção a Tuscaloosa, a quinta cidade mais populosa do Alabama. Às 2h53 da tarde, Spann reforçava ao vivo em seu programa que o dia seria atípico. O prefeito Walter Maddox recebia novos briefings da NWS e mobilizava as equipes de acordo. Às 3h09 da tarde, o Serviço Nacional de Meteorologia, o National Weather Service, ou NWS, de Jackson, Mississippi, emitiu o primeiro tornado warning para a supercélula que eventualmente iria produzir o tornado de Tuscaloosa. Entre as 3h30 e 4h30, a supercélula avançava pelo condado de Greene a cerca de 80 km por hora, exibindo assinatura de mesociclone no radar. Às 4h40 surgem os primeiros sinais de uma nuvem parede, ou wall cloud, que é o indicativo mais próximo quando a tempestade está prestes a formar um tornado. A partir daí, não demoraria muito até que os temores dos meteorologistas se concretizassem. Por volta das 4h46 da tarde, um tornado tocou o solo logo a noroeste de Union, Alabama. Os danos inicialmente foram bastante esparsos, com trechos de árvores sendo derrubadas enquanto o tornado cruzava a Wesley Chapel Road. Às 4h47 da tarde, Spann elevava o tom. A situação ficava crítica. Caçadores conhecidos como Skywatchers, John Brown e Mike Wilhelm, filmavam a fase inicial do funil. Inicialmente, apenas danos moderados foram infligidos, mas os tornados estavam se intensificando rapidamente enquanto se aproximava da pequena cidade de Fosters, Alabama. Felizmente, a única estrutura a experimentar os ventos mais fortes foi um armazém antigo, mas o tornado estava se movendo rapidamente em direção a Tuscaloosa. O tornado foi filmado por John Oldshue, um caçador de tempestades, e transmitido ao vivo para a ABC.
mas sua transmissão ao vivo foi interrompida quando o tornado cruzou o rio Black Warrior. Às 5 da tarde, a NWS declarou uma emergência de tornado, ou Tornado Emergency, com base por dados fornecidos por observadores em campo e imagens de radar. A câmera da torre da ABC então se concentrava onde o tornado deveria estar. Através da névoa e da chuva, a câmera da torre parecia mostrar que o tornado havia se dissipado. Parecia que Tuscaloosa podia ter sido poupada por muito pouco. Infelizmente, o tornado estava apenas começando. James Spann então transmitiu uma mensagem sombria, comunicando ao povo de Tuscaloosa a urgência da situação. Look at the debris in that. Zoom in tighter, Jason, if we can go in tighter. Look at that. Goodness gracious. This will be a day that will go down in state history. This is a large, violent tornado coming up on downtown Tuscaloosa. Be in a safe place right now. Enquanto o vórtice ganhava forma, a equipe da WVUA lutava para se manter no ar. Lynn Brooks, que era âncora do jornal naquele turno, viu a assinatura do tornado crescer na tela. Havia oscilação de energia e a câmera instalada na torre da estação de TV começava a vibrar com o vento. A transmissão ao vivo mostrava o grande tornado de múltiplos vórtices se intensificando rapidamente, se transformando em um tornado wedge, que são tornados violentíssimos, que têm um diâmetro muito maior do que a própria altura deles, um indicador visual de que o tornado era extremamente perigoso. Às 5h10, o tornado entrava na zona sul de Tuscaloosa. Às 5h15, cruzava a 35th Street, destruindo estruturas industriais e derrubando torres de telefonia. Conforme o tornado avançava para a periferia de Tuscaloosa, atingia a Liberty Recycling Center e uma pequena indústria na Friday Circle, arremessando containers e danificando casas. Enquanto o tornado cruzava essa área, linhas de energia eram rompidas, causando uma queda de energia por grande parte de Tuscaloosa. Neste ponto, o tornado se aproximava perigosamente da estação de TV WVUA e por instantes parecia que ele iria engolir o prédio. Victoria Sheehan, estudante de jornalismo, ajudava a alimentar a transmissão com atualizações, enquanto produtores discutiam se deviam abandonar o estúdio. A energia caiu de vez, levando o estúdio a um breu total. Lynn pegou sua câmera com flash e começou a usar como lanterna à medida que também registrava imagens do monstro se aproximando. Segundo ela, o tornado passou tão perto que ela descreveu a sensação de quase poder tocar a parede de detritos antes de descer para o porão e começar a rezar. Ela ficou paralisada ao ver a monstruosidade daquele tornado. Neste mesmo momento, Tom Dillow, um diretor de uma rádio local, ouvia os alertas e saía para fora da estação para filmar o tornado se aproximando. Algo que não é uma decisão muito inteligente, né, nesse caso. Ainda mais quando você está tendo um Tornado Emergency em vigor. Às 5h20, o tornado passa a menos de 1 km do departamento de polícia e destrói o escritório de gerenciamento de emergências do condado. Um morador local, Brad Lawrence, e seu vizinho e amigo Josh estavam na rua em frente à sua residência, filmando o tornado. Quando perceberam, ele estava se aproximando muito rapidamente e eles puderam sentir uma mudança brusca de pressão. Assustados, eles correram imediatamente para o porão da casa de Brad. E embora o tornado estivesse agora entrando na cidade, o caminho exato ainda era desconhecido, mas parece que o tornado estava direcionado diretamente para a Universidade do Alabama, o que era verdadeiramente um cenário de pior caso possível, pois milhares de estudantes tinham sua vida em risco agora. Um homem que filmava o tornado capturou o momento em que uma subestação era atingida, causando outro enorme clarão de energia. Detritos podiam ser vistos voando para o vórtice enquanto um distrito industrial era reduzido a escombros. Quando o tornado se aproximou da Interestadual 359, Ryan Chandler filmava o tornado cruzando logo à frente de onde ele havia passado momentos antes. There's two of them. We need to go that way. No, Chandler, God damn it, go back. We're fine. Chandler, go the fuck back. I'm not kidding. We don't know if this thing can change directions. We're not experts. It's crossing the interstate right where we were. Oh my God.
You can see huge debris. Chandler, chill out. O tornado mostrava o que foi provavelmente uma das mais impressionantes filmagens de vórtices horizontais já documentados. E vórtices horizontais estão associados apenas a tornados mais fortes, que têm vórtices múltiplos, como os casos do homem morto andando, que aqui nesse tornado ele não foi necessariamente observado, ele não tomou essa forma, mas ainda assim não limita ele como um tornado fraco ou menos intenso do que os outros. Enquanto o tornado, agora extremamente violento, cruzava a rodovia, um carro na interestadual era atingido, matando um dos passageiros. Essa foi a primeira fatalidade atribuída oficialmente ao tornado. Ao mesmo tempo, várias pessoas estavam se abrigando sob um viaduto local. Uma dessas pessoas foi o motorista da UPS, Jimmy Jones, e por algum milagre ele sobreviveu. Vários veículos foram capotados e destruídos, incluindo o caminhão da UPS de Jones. Após sobreviver a um impacto direto do tornado, Jones tira uma foto exibindo um monstro que quase o matou. Após cruzar a rodovia, o tornado agora se movia para uma parte residencial da cidade, um complexo de habitação popular. Rosedale Court sofria um impacto direto. Trent Minor filmava o tornado enquanto ele atingia Rosedale Court. Ele eventualmente buscou abrigo e conseguiu se proteger. Outro motorista, Isaiah Harper Jr., reportava ao canal de TV local para informar sobre a localização do tornado. Ele relatava estarrecido que estava literalmente assistindo enquanto as pessoas estavam perdendo a vida diante dos seus olhos. Ele se preocupava com a esposa e seus filhos, que também poderiam ser atingidos. Após atingir Rosedale Court, às 5h28, Charleston Square é atingida, com ventos estimados acima de 270 km/h. As construções de qualidade inferior não são páreo para o tornado violento. Grande parte do complexo é arrasado, matando tragicamente 9 pessoas nesse local. O tornado continuava sua fúria em direção aos apartamentos da Charleston Square. Tom Dillow continuava filmando enquanto o tornado passava a leste de sua posição. Embora muito próximo, não chegou a atingi-lo diretamente. Porém, ele recorda que quando a luz caiu e ele ficou completamente no escuro, lembrava que era uma nuvem gigante e negra que se aproximava e engolia tudo em sua frente, fora o rugido terrivelmente assustador. Trent Minor felizmente sobrevive ao encontro, mas tragicamente 3 estudantes da Universidade do Alabama são mortos aqui. Melanie Mixon, de 21 anos, que estudava contabilidade, Marcus Smith, de 22 anos, que estudava gestão e sistemas de informação, e Ashley Harrison, de 21 anos, que cursava economia, finanças e estudos jurídicos. Ashley estava a apenas uma semana de receber seu diploma de economia. Seu corpo foi encontrado a mais de 90 metros de distância em um campo. Seu namorado, Carson Tinker, um jogador de futebol americano, estava com Ashley quando se abrigaram. Tinker sobreviveu com apenas um pulso quebrado, mostrando quão caóticas e aleatórias podem ser as fatalidades causadas por ventos de um tornado. Outros 2 estudantes capturavam um momento em que o tornado alcançava os apartamentos de Charleston Square, os poupando por muito pouco. Enquanto o tornado continuava se deslocando para o nordeste, com uma velocidade muito alta, a quase 100 km/h de deslocamento, mais casas eram atingidas. O vídeo do tornado neste momento, enquanto ele cruzava ao sul do cinegrafista, é um dos vídeos de tornados mais incríveis já capturados, mostrando o imenso poder e tamanho do tornado. Este vídeo também mostra como um tornado tinha um rugido extremamente alto. Como eu sempre digo para vocês aqui, né? Muitos comparam os rugidos do vento como um trem de carga ou como um motor a jato, que é algo ensurdecedor. Look how big that thing is! There's so much debris in the air. It's time to get inside. Outro vídeo impressionante, registrado por um morador local, mostra o rugido do tornado bem de perto e é simplesmente aterrorizante.
Várias outras casas foram destruídas com força EF3 antes que o tornado atingisse Forest Lake. A superfície plana da água permitia que os ventos se intensificassem devido à redução do atrito. Esses ventos avançavam violentamente sobre a margem, atingindo e varrendo as grandes casas de Forest Lake Drive. Aqui, as árvores foram depenadas e reduzidas a estilhaços. Por volta das 5h35 da tarde, o tornado se aproximava do cruzamento da 15th Street com a McFarland Boulevard, uma movimentada intersecção no lado sul de Tuscaloosa, com vários shoppings e empresas. Mas também, logo ao norte dessa intersecção, estava o DCH Regional Medical Center, um último lugar que se poderia esperar que ele atingisse. O impacto aqui ameaçaria a vida de muitos pacientes, além de privar a cidade de um lugar para tratar os feridos. Jason Rosalowski filmava o tornado do estacionamento da University Mall. Incapaz de compreender o que testemunhou, ele continuava gravando, capturando o que é provavelmente o vídeo de tornado mais icônico do dia. I decided I wanted to see a tornado because I had never seen a tornado in real life before. As I was coming into town, I could see a wall cloud off to my left. I got into the mall parking lot so that way I could see where it was coming and where it was going. That's when I started taking the video. Then all of a sudden I heard James Spann say, "There's a tornado on the ground in Tuscaloosa." This thing looks like it might be over 1/2 mile wide, maybe up to 3/4 of a mile wide. Goodness, look at that. That is huge. I didn't expect to be this close to the tornado. Looking back, after I had looked at the video when I got home, before I had even uploaded it, I had realized you were too close to that thing. And that was really stupid. During it and after it, I did feel the adrenaline rush of what I think a storm chaser would feel. I kind of did enjoy that in a way, but not that close. That was way too dangerous to be that close. Felizmente, e milagrosamente também, o tornado desviou do centro médico regional, passando logo ao sul. Em vez disso, o tornado atinge as casas de Cedar Crest, onde o bairro é completamente destruído, matando 3, incluindo outro estudante, Brandon Atherton, de 23 anos, que cursava economia. Após cruzar a McFarland Boulevard, o tornado avançava, destruindo ainda mais casas e empresas. O tornado passou sobre os trilhos ferroviários, passando ao sul do prédio e poupando o campus principal da Universidade do Alabama. Mas o tornado ainda estava destruindo grandes áreas de casas, muitas das quais são moradias estudantis. Um vídeo feito por um estudante da Universidade do Alabama mostra quão perto o tornado realmente chegou de atingir a universidade, errando por apenas algumas centenas de metros. Se o tornado tivesse atingido a universidade, certamente o número de fatalidades seria muito pior. Felizmente, a universidade escapou por muito pouco. Após passar ao sul da universidade, o tornado agora se movia em direção ao lado leste de Tuscaloosa, varrendo Beverly Heights, matando 3, incluindo outra estudante, Danielle Downs, de 24 anos, que cursava serviço social. Dentro de um dos prédios da University Boulevard, Gomes Pérez estava filmando o céu que escurecia enquanto todos os outros dentro do prédio estavam completamente alheios ao perigo que se aproximava. Em segundos, o inferno estava à solta quando o centro daquele tornado passava por cima dos prédios.
O núcleo do tornado agora se aproximava de Chastain Manor, um complexo de apartamentos residenciais para idosos. Ele atingiu o canto sudeste do complexo, varrendo completamente o andar superior e toda a ala leste, espalhando detritos no vale ao lado. Ao sul dos apartamentos, um clube local de construção sólida sofreu danos ainda piores, sendo completamente arrancado de suas fundações. Os avaliadores de danos que analisaram o caminho em busca de pistas sobre a verdadeira intensidade do tornado identificaram esse local como a seção mais violenta do trajeto de destruição. 3 equipes diferentes de avaliação analisaram os danos aqui. 2 das equipes concluíram que os danos sofridos neste ponto eram categorizados como um EF4 de alto nível, ou seja, um EF4 que por muito pouco não atingiu o nível máximo, EF5. Na minha opinião, pessoal, se os meteorologistas tivessem dado uma categoria F5 a esse caso aqui, eu compraria essa opinião sem sombra de dúvidas. Você tá louco? Parece ter sido muito mais violento que o de Enderlin de 2025. Mas voltando ao assunto, uma terceira equipe concluiu que eram de fato indicativos de intensidade EF5. Então a votação total ficou 2-1. Os ventos nessa área receberam uma estimativa de 190 milhas, algo em torno de 306 km por hora. A classificação se manteve como um EF4 de alto nível. Existe uma certa controvérsia nesse caso aqui, enquanto à classificação dele, que eu vou comentando mais um pouco com vocês ao longo do vídeo. Após impactar a Chastain Manor, um parque de casas móveis sofreu um impacto direto do núcleo do tornado, reduzindo 80% do parque a pilhas de detritos. As casas em Elm Drive são os últimos edifícios atingidos em Tuscaloosa, mas ele ainda estava muito forte. Às 5h45, o tornado atingia Holt, ampliando sua largura para cerca de 1 km. Às 5h50, cruzava o Hurricane Creek, onde havia uma ponte de aço centenária com 174 metros de extensão sobre o riacho. Essa ponte era sustentada por enormes treliças de 35 toneladas. Conforme o núcleo do tornado passava diretamente sobre ela, as treliças não apenas se deformavam, mas foram também arremessadas para os lados, incluindo uma que é empurrada morro acima por mais de 30 metros. O resto da ponte desabou no vale abaixo. Esse único ponto específico do dano custou cerca de 5 milhões para a Alabama Southern Railroad. Mesmo que o tornado já tivesse abandonado os subúrbios mais populosos de Tuscaloosa, comunidades rurais esparsamente povoadas ainda existiam em seu caminho. A floresta ao redor foi destruída. Aqui o tornado demonstrava o que seria talvez sua forma mais violenta até então. Casas móveis impactadas pelo tornado deixaram de existir, enquanto uma casa muito grande ao sul do núcleo do tornado foi completamente varrida de sua fundação. Na Recreation Road, várias outras casas sofreram um destino semelhante. O Serviço Nacional de Meteorologia observou outro indicador de dano de 306 km por hora, mais uma vez um pouco abaixo da classificação em EF5. Quase a 800 metros do centro do tornado, a Marina Eagle Cove do rio Black Warrior foi atingida pelos ventos violentos. Vários barcos afundaram enquanto armazéns foram reduzidos a escombros. Casas à beira do lago foram espalhadas na água, enquanto outras, a cerca de 400 metros ao sul, foram varridas pelos ventos apocalípticos dentro daquele tornado. Como o tornado agora estava sobre áreas menos povoadas, havia uma certa falta de filmagem nesse ponto. No entanto, o radar Doppler KBMX, localizado em Birmingham, estava escaneando o tornado a 600 metros acima do solo. Foi nesse ponto que a força do tornado atingiu seu ápice. A soma das velocidades opostas, conhecida como gate-to-gate, era de 280 milhas, algo em torno de 451 km por hora, dando uma velocidade rotacional de 140 milhas, ou 225 km por hora, empatando com o recorde anterior mantido pelo EF5 de Greensburg de 2007. Pessoal, para a gente entender um pouquinho melhor disso que eu estou falando agora, eu vou explicar rapidamente como que funcionam essas medições gate-to-gate utilizadas pelos radares Doppler. O radar Doppler é uma das ferramentas mais importantes na detecção de tornados. Ele não mostra a forma do tornado em si, mas mede a velocidade das partículas dentro da tempestade, utilizando o chamado efeito Doppler, o mesmo fenômeno que altera o som de uma sirene quando ela está se aproximando ou se afasta.
Cada varredura do radar é dividida em pequenas amostras chamadas de gates, que indicam a velocidade do ar em pontos específicos do feixe. Quando dois desses gates posicionados lado a lado registram ventos indo em direções opostas, um em direção ao radar e outro em direção se afastando do radar, temos o que os meteorologistas chamam de gate-to-gate velocity. Essa diferença extrema de velocidade em um espaço tão curto revela uma rotação muito concentrada na base de uma tempestade, o que pode indicar a presença de um tornado ou a sua formação iminente. Em um mapa de radar, essa estrutura aparece como áreas em verde e vermelho, encostadas, um contraste visual que, para quem interpreta esses dados, significa que algo perigoso pode estar acontecendo naquele exato ponto. Então, esses valores revelam informações importantes. Não é preciso necessariamente que uma estrutura seja impactada para saber que esse tornado continha ventos extremamente violentos, como foi observado nessas medições, que empataram com o tornado de Greensburg. Inclusive, tem vídeo completo desse caso aqui no canal. Enfim, eu ainda pretendo fazer um vídeo completo, tentando explicar com mais detalhes como eles funcionam, então fiquem ligados. Mas voltando ao assunto, felizmente haviam poucas casas nessa área, porém era um local de mineração e a paisagem era rodeada de minas de trabalhadores. Um desses trabalhadores, James Johnson, começou a gravar o tornado a 12 km a oeste dele. Enquanto James gravava, uma casa era varrida para o vale e nessa casa o tornado faria outra vítima, Judge Sherrill. James continuava gravando enquanto o tornado se aproximava, agora a menos de 1,5 km da mina onde ele estava trabalhando. No vídeo de Johnson, o poder absoluto do tornado é evidente. Quase parece que todo o mesociclone da tempestade descia para o solo. A ideia de que um tornado tão violento estaria retornando para áreas densamente povoadas era um pesadelo completo. E infelizmente esse pesadelo estava prestes a se tornar realidade. O tornado agora mirava diretamente em direção à cidade de Birmingham. Enquanto os detritos começavam a chover sobre Birmingham, o tornado entrava nos subúrbios a oeste da cidade. Várias casas da comunidade de Valley Creek foram destruídas. O tornado cruzava a 15th Street em direção à mina de carvão de Oak Grove. Várias grandes estruturas industriais foram tombadas enquanto dezenas de containers de armazenamento foram arremessados pelo ar. O tornado então se deslocava para a cidade de Concord. Lá, casas com estruturas de madeira foram completamente demolidas ou varridas, restando apenas suas fundações expostas. Em uma dessas casas, uma varanda de concreto foi estilhaçada e deslocada pelos ventos impressionantes desse tornado. O próximo lote de casas impactadas na 14th Street estava mais exposto no topo dos morros. Essa falta de proteção resultou em várias casas com estruturas de madeira também serem varridas de suas fundações, com seus detritos jogados no vale abaixo. O tornado então se movia agora para o densamente povoado do bairro de Pleasant Grove, um grande subúrbio de Birmingham. Aqui, centenas de casas foram reduzidas a pilhas de entulho. E quando ele cruzou a 11th Avenue, uma faixa de convergência de 275 metros de detritos granulares é espalhada pelo solo em um processo chamado de windrowing. Este padrão de dano só é criado pelos tornados mais violentos. Esses ventos intensos foram poderosos o suficiente para varrer e deslocar as fundações de mais casas em Pleasant Grove. Infelizmente, mais 5 residentes perderam a vida aqui. Moradores ao sul, em Birmingham, gravavam um violento tornado envolto em chuva, enquanto ele arrasava Pleasant Grove. Esse período de 1 minuto mudou para sempre a vida de incontáveis pessoas. Após devastar Pleasant Grove, o tornado mostrava outra exibição incrível de sua força. Uma coleção de vagões ferroviários, cada um pesando quase 36 toneladas, foi levantada no ar. Um vagão foi movido por mais de 90 metros de sua posição original. Pessoal, como a gente viu no caso do EF5 de Enderlin, a quantidade de força necessária para levantar um vagão de trem são velocidades acima de 340 km por hora. É por isso que até hoje muitos meteorologistas e pesquisadores consideram o tornado de Tuscaloosa um forte candidato a um EF5, como o que aconteceu no de Enderlin. Apesar dos danos extremos, casas varridas, árvores descartadas e vagões de trem arremessados, a NWS ainda manteve a classificação como um High-End EF4 ou um EF4 de alto nível, com ventos estimados em 305 km por hora. Isso também faz parte dessa controvérsia que gira em torno desse tornado, por assim dizer.
A justificativa oficial foi de que as estruturas destruídas, embora totalmente arrasadas, não atendiam aos critérios de construção necessários para confirmar ventos na categoria EF5, segundo a escala aprimorada. No caso do tornado de Andale em 2025, uma análise forense mais detalhada, incluindo o deslocamento de dezenas de vagões e a destruição completa de edificações com fundações sólidas, levou a NWS a elevar a classificação para EF5. Em Tuscaloosa, no entanto, as evidências, embora impressionantes, não foram consideradas conclusivas. Mesmo assim, a violência daquele tornado ficou gravada como uma das mais severas já observadas em solo estadunidense. Mas voltando ao assunto, o poder impressionante desse tornado foi mostrado mais uma vez quando 2 grandes armazéns foram completamente varridos de suas fundações. No entanto, o núcleo, agora um pouco menor, lutava para se manter, infligindo danos menos severos a uma estação de tratamento de água e vários armazéns. Mas ainda assim, o tornado se recusava a desaparecer e retornava com ainda mais força. Quando ele entrou nas cidades de North Pratt e Smithfield, muitas casas sofreram danos enquanto ele cruzava a Highway 78. A área industrial de Hooper City foi atingida e dezenas de casas tiveram seus telhados arrancados. Mas quando o tornado cruzou a Interstate 22 e a Interstate 65, ele finalmente estava enfraquecendo. Ainda assim, reuniu força suficiente para infligir dano no telhado de mais algumas casas. Depois de percorrer cerca de 130 km de distância durante 1 hora e 31 minutos de duração e alcançar uma largura máxima de cerca de 2,4 km ao atravessar partes da região de Birmingham, o monstruoso tornado finalmente se levantou ao céu a nordeste de Birmingham, por volta das 6h14 da tarde. Mesmo que o tornado histórico tivesse se dissipado, a tempestade que gerou este monstro ainda estava em andamento e produziria vários outros tornados, incluindo outro EF4 ao longo do trajeto. E isso era apenas uma tempestade. Através do norte do Alabama, Geórgia e Tennessee, dezenas de tornados estavam ocorrendo, destruindo casas e empresas, enquanto feriam e matavam centenas de pessoas que estavam completamente impotentes nessa situação. Esse dia foi verdadeiramente um apocalipse de tornados. Nas horas noturnas, o sistema que gerou esses tornados se dissiparia e seu caos finalmente chegaria ao fim. O tornado deixou 64 pessoas mortas, 6 das quais eram estudantes da Universidade do Alabama. O tornado também deixou mais de 1.500 feridos, muitos dos quais foram danos críticos, apesar de felizmente não terem sido fatais. Tão rápido quando o tornado havia se dissipado, os resgates, ou parte deles, começaram a chegar nas áreas afetadas, já que muitos maquinários e o corpo de bombeiros da cidade haviam sido destruídos e o número de emergência 911 não estava funcionando, fora que nem os sinais de celular estavam funcionando naquele dia também. Carros haviam sido jogados como brinquedos espalhados pelo solo. Muitos disseram que parecia que uma bomba havia caído no meio da cidade. As pessoas iam emergindo dos escombros, completamente machucados, sangrando e alguns com ferimentos graves. Segundo Lynn Brooks, a cena lhe remetia a filmes de zumbi pelos estados das pessoas que estavam saindo dos escombros. A cidade havia ficado irreconhecível. Isaiah viu um poço de gasolina parcialmente destruído, restando apenas a sua cobertura, que, embora bastante avariada, ainda continuava de pé. Ali ele viu uma mulher se agarrar a uma das vigas de sustentação da cobertura, completamente em choque e paralisada. Ela perguntava se a tempestade já havia passado e que só sairia dali após isso, embora o tornado já tivesse se dissipado naquele momento. Brad e seu amigo e vizinho Josh emergiram dos escombros de sua casa, que havia sido atingida parcialmente. Haviam árvores e destroços e fios de alta tensão por todos os lugares. Eles foram tentar auxiliar quem precisasse de socorro e acabaram indo para a casa de uma vizinha, cuja filha havia se machucado durante a passagem, caindo das escadas do porão de sua casa enquanto buscava abrigo, sofrendo uma concussão. Infelizmente, ela não resistiria posteriormente aos ferimentos. Ryan e Nate pararam no seu carro e ajudaram os habitantes locais. Eles ajudaram uma mulher que ficou presa debaixo de uma banheira após buscar abrigo nela. Porém, a casa havia desabado por cima, deixando ela presa. Sharon, a enfermeira do hospital regional local, relatou que muitas vítimas perderam suas vidas no caminho para o hospital. Ela achou esse relato particularmente impactante, já que muitas dessas vítimas eram crianças. Uma das partes mais difíceis, segundo ela, era tentar acalmar
acalmar os pais no hospital que buscavam desesperadamente por informações de seus filhos. Na manhã seguinte, o dia amanheceu ensolarado, o que contrastava muito com a visão de destruição causada no dia anterior, causando certa estranheza na população. Várias cenas dramáticas ocorreram pelo local. Uma das igrejas da cidade tinha um buraco bem no meio de sua torre principal. Um homem, ao se deparar com um prédio destruído, imediatamente caiu de joelhos e, chorando, começou a rezar. Era para ele estar trabalhando em um restaurante local naquele prédio naquele dia. Porém, foi seu dia de folga, o que acabou poupando sua vida. Isaiah continuava ajudando como podia. Ele relatou que uma mulher estava procurando seu bebê, que havia sido removido de seus braços pelos ventos durante a passagem do tornado. Isso mobilizou a população para tentar encontrá-lo e um choro pôde ser ouvido em meio aos escombros. No entanto, foi com enorme tristeza que se constatou que era apenas uma boneca, cujo mecanismo automático havia disparado o choro. Até hoje, Isaiah acredita que o bebê jamais tenha sido encontrado. Uma das crianças desaparecidas, Makayla Edwards, estava com sua família tentando se proteger no banheiro e se agarrando à tubulação da banheira, numa tentativa desesperada de se proteger dos ventos. Quando o tornado passou, seus familiares notaram que ela não se encontrava mais no local. Os resgates procuraram incessantemente sem sinal da pequena Makayla, mas quando os pais foram checar no hospital local, foi constatado que o corpo dela se encontrava junto com as vítimas que foram levadas para lá. Foi um dos momentos mais dramáticos para a família Edwards. Um mês depois, a mãe de Makayla, Ariel, também não resistiu por ferimentos causados pelo tornado. Nos dias seguintes a esse trágico surto de tornados, o presidente Barack Obama visitaria Tuscaloosa para fazer um tour terrestre por algumas das áreas mais afetadas. Obama disse que nunca tinha visto devastação como aquela e declarou o estado de emergência federal no Alabama. No total, o tornado esteve no solo por 90 minutos. E durante esse tempo, o tornado causou um custo impressionante de 2,4 bilhões em danos em todo o seu percurso, superando o EF5 de Bridge Creek e Moore de 1999 como o tornado único mais custoso da história dos Estados Unidos. Mas esse recorde não demoraria muito. Menos de um mês depois, esse número foi superado pelo EF5 de Joplin, que causou danos ainda mais substanciais, de cerca de 2,8 bilhões de dólares. Lembrando que temos vídeo completo desses dois casos aqui no canal. Além dos danos causados, outro fato pelo qual o tornado de Tuscaloosa é lembrado é a sua aparência aterrorizante. Tornados de múltiplos vórtices são tornados com subvórtices que se entrelaçam, circulando ao redor do vórtice principal. E o de Tuscaloosa é o melhor tornado para a gente visualizar esse conceito, pois tinha os vórtices horizontais mais bizarros já registrados. Embora a imagem do Dead Man Walking, ou um homem morto andando, não tenha sido associado a esse tornado. Ainda assim, essa aparência é muito indicativa de um tornado violento, pois sugere altos níveis de agregação de vorticidade, ou seja, várias pequenas áreas de rotação intensa estão se combinando ou concentrando em um único ponto comum, no caso dentro do tornado, o que ajuda a fortalecer e a amadurecer o tornado ainda mais. A classificação final de EF4 atribuída ao tornado de Tuscaloosa ainda é uma forte fonte de controvérsia, pois uma das equipes de avaliação suspeitou de danos EF5, mas a questão é, apenas olhando para as imagens de satélite deste tornado, casas varridas eram poucas e distantes entre si. No entanto, ele não produziu danos EF5 sólidos por uma razão. A uma velocidade média de deslocamento de cerca de 60 milhas por hora, algo em torno de 97 km por hora, ele simplesmente não teve tempo suficiente para produzir o mais alto nível de dano, em comparação com um tornado de movimento mais lento, que é muito mais destrutivo, como foi o caso de Gerald, por exemplo. Em última análise, ele se manteve na classificação EF4 de alto nível, com ventos de 190 milhas, algo em torno de 306 km por hora. O tornado de Tuscaloosa será relembrado por muito tempo, pois é claramente o tornado definidor do surto de tornados mais prolífico da nossa história registrada. Mas números e classificações, por mais que nos ajudem a compreender a magnitude de um desastre, jamais vão traduzir o que realmente aconteceu naquele 27 de abril de 2011. Atrás das estatísticas estavam vidas, famílias, histórias inteiras varridas do mapa em questão de minutos. Ruas antes familiares se tornaram irreconhecíveis. O coração de Tuscaloosa foi redesenhado pela força da natureza. O Alabama se reergueu novamente, mas as cicatrizes
tanto no solo quanto na memória do povo daquela região, permanecem como um lembrete silencioso de que a verdadeira medida de um tornado não está apenas na velocidade do vento, mas no impacto humano que ele deixa para trás. Então é isso, pessoal. Indo aí no embalo dos casos famosos de tornados que tivemos na década passada, pois foram muitos casos, e também aproveitando o hype desse último EF5 que a gente teve em 2025. Vocês gostam de tornados, né? Não tem jeito, né? Eu faço uns vídeos de vulcões, assim, que eu fico mal empolgado, mas eles ficam lá meio esquecidos, né? Tadinho deles. Quero ver quando eu fizer de outros fenômenos, tipo terremotos ou outros casos, como que vocês vão reagir a essas postagens, hein? Mas eu também sou suspeito pra falar, eu gosto tanto de tornado quanto vocês, né? Senão eu não teria feito esse canal aqui pra contar essas histórias, né? E um dia eu ainda prometo que eu vou fazer uma tour pelos Estados Unidos e vou tentar caçar um tornado e registrar todo esse material para fazer conteúdo para vocês. Mas isso é lógico num futuro que eu espero que não seja tão longe assim, né? E portanto, aproveitando esse gancho, eu peço novamente para vocês que deixem um like, deixem seu comentário falando o que vocês acharam sobre esse vídeo, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber eventuais atualizações e compartilhe ele com o máximo de pessoas possível, pois isso me ajuda imensamente em continuar produzindo. E se possível, se você puder e quiser dar uma colaboração, se inscreva no grupo de membros que eu vou lançar conteúdo por lá, um dia. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo.